Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Hoje nosso convidado é o Rafael, ele tem 27 anos e nós vamos bater um papo sobre saúde mental. O Rafa vai aqui nos relatar que ele se sentia um adolescente estranho. Estranhíssimo. Estranho. Falar sobre aceitação, dificuldade de relacionamento e saúde mental como um todo. Ô Rafa, como é que é essa história de me sentir um adolescente estranho? Me explica isso. Assim, eu sempre fui uma criança muito quieta, então durante toda meu desenvolvimento eu lembro muito disso, de que eu fazia poucos amigos, eu não conversava muito com as pessoas, eu era bem retraído, e na adolescência eu acho que foi quando isso estourou, sabe? Foi quando eu senti mais o impacto disso, porque eu mudei de escola e eu fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Só que nesse lugar eu tive contato com muita gente de círculos sociais diferentes do que eu estava acostumado. Então, eu saí de uma escola particular, onde eu tinha lá meu círculozinho de amizades, mas era um círculo bem restrito, pessoas mais ou menos do mesmo poder aquisitivo, enfim, círculo social. Mesmo nível. É, mais ou menos. Grosso modo falando. Exato, grosso modo. E aí eu fui para uma escola que era estadual, sabe? Passei no vestibulinho lá, fui para uma ETEC. E foi um choque muito grande, porque de repente eu tava rodeado de pessoas muito diferentes, gente mais velha que eu, gente que vinha de lugares muito diferentes, então eu tive uma dificuldade muito grande para me enturmar lá. E isso somado ao meu jeito, tipo, já... Você já era mais retraído? Exato, eu já era mais introvertido, sempre fui o tipo de pessoa que, assim, tem 3 amigos e só, nunca foi o cara popularzão e tal. Então chegou nessa escola eu fiquei mais perdido ainda, sabe? Porque eu já não sabia manejar direito a galera que eu conhecia. Chegou num lugar onde eu não conheço ninguém. 3 já era difícil, né? De lidar. Exato, não sabia lidar. Na infância, assim, você, tirando esses 3 amigos, você lembra de ter tido algum momento de bullying, alguma coisa? Cara, na escola acontecia um pouco. E eu sempre fui muito... Como eu era esse cara mais introvertido, essa criança mais introvertida, eu sempre era muito daquela criança que não procura muita briga. Eu tinha, assim, um outro que incomodava um pouco, tipo, tinha uma certa implicância, mas eu sempre fui, de um jeito engraçado até, eu sempre fui muito amigo dos professores, os professores sempre gostavam de mim. Não sei o motivo até hoje, mas os professores gostam de mim. Você ia bem na escola? Então, durante um período sim, durante outro período não. Mas... Geralmente o professor gosta daquele aluno que vai bem, que não dá trabalho, então, né? Mais ou menos. Na infância eu era esse aluno que não dava muito trabalho, mas... Quando eu fiquei na adolescência, eu era o oposto. Eu era o aluno que, assim, fazia piada na prova e tirava nota vermelha mesmo por querer. O rebelde. E os professores ainda gostavam de mim, então não entendia muito essa questão. Mas na escola, quando eu era bem menorzinho, assim, os professores gostavam um pouco de mim e por causa disso eles tinham uma certa proteção ali. Se eu ia reclamar para os professores, eles tentavam fazer alguma coisa para me ajudar. Comprava a sua. Comprava, exato. Só que eu acho que com um tempo... Eu desenvolvi uma estratégia para lidar com isso, né? Porque o bullying não era um problema principal, mas ele era um problema, principalmente durante a infância, por causa dessa questão de... eu percebia que a pessoa que me zoava, que implicava comigo, ela tinha uma facilidade em interagir com as outras pessoas, em fazer amigos, em ser, tipo, vista como uma pessoa divertida, por causa disso. Você conseguia diagnosticar, sim, detectar? Sim, exato. Eu percebia muito isso. Tipo, todo mundo gosta dele... porque ele tira sarro de mim e de outras pessoas. No fundo, ele é o problemático da história. Mas eu não pensava dessa forma. Eu pensava, se eu quero que as pessoas sejam minhas amigas, eu tenho que tirar sarro dos outros também. Tá. Então, eu fui bolando essa estratégia, então... Por isso que eu tive essa transição, né, do cara bonzinho pra ficar um aluno mais rebelde. Porque na minha cabeça era isso que eu precisava fazer. Tipo, eu precisava zoar os outros. Eu precisava achar alguém pra... O bonzinho todo mundo zoa, né? Exato, né? Então, eu tive um pouco essa mudança. E aí... Mas chegou no ensino médio, que foi quando eu comecei a ter problemas de verdade, porque quando chegou no ensino médio, eu tava num lugar totalmente diferente e eu não conseguia mais fazer isso, sabe? Todo mundo lá tentava ser engraçado, exato, todo mundo tentava zoar o outro. Nos últimos anos da escola eu até tinha mudado um pouco o meu jeito, mas é isso, é um jeito que hoje eu consigo olhar pra trás e falar, puta, era extremamente problemático, né? Porque eu falei, como é que eu queria ser conhecido? Você forçava algo. Exato, não só me forçava algo, como eu tentava ser, eu queria ser popular por ser o cara que tira sarro dos outros, sabe? Isso não é uma coisa boa, não é um comportamento bom. E é o tipo de coisa que adolescente passa, né? Então... porque enquanto tem alguém zoando, o outro tá sendo zoado, exatamente, né? E que ninguém quer ser o zoado da história. Todo mundo quer ser ou no meio, pra dar risada, ou que zoa. Exato. Então,
teve um movimento muito grande aí de tipo, eu vou parar de ligar um pouco pros outros, vou parar de me empatizar com as outras pessoas, porque se eu ficar ligando e comprando a dor de todo mundo, eu vou ser o cara sempre que é zoado, eu vou ser sempre a vítima da coisa, e eu queria inverter esse papel. O papel. No fundo é aquela coisa, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Opa! Mas tudo mudou quando eu fui pro ensino médio, porque toda essa lógica que eu achei que eu tinha desvendado numa escola, quando eu mudo de lugar, eu falei, puta, nada disso funciona mais, sabe? E as pessoas tinham jeitos completamente diferentes. E aí é engraçado que tem um padrão, e eu demorei muito pra aceitar esse meu jeito. De tipo, eu sou mesmo mais introvertido, eu não vou me entrosar com todo mundo, eu não vou fazer amizades com todo mundo. Tem pessoa com quem eu não vou me dar bem e não adianta eu forçar. Eu demorei muito pra aceitar isso, porque na minha cabeça eu queria ser o popular, eu queria fazer sucesso, eu queria ser o cara legal. Isso você tinha quantos anos já quando você falou? Eu não preciso disso. Quando eu... Putz, na faculdade eu fui entender. Tinha uns 20. Exato, uns 19, 20 anos já. Então, esse processo da adolescência eu falo que foi muito complicado, porque foi um processo em que eu queria ser alguém que eu não era. Sim. E eu me negava, exato, e eu me negava a todo custo a aceitar que eu era esse tipo de pessoa. Então, eu tentava fazer coisas que não condiziam, tipo, eu não gostava de tal pessoa, de tal grupinho, mas eu tentava fazer amizade com eles, eu tentava falar sobre os assuntos deles, eu tentava gostar das mesmas coisas que eles, e eu não conseguia. E o ensino médio foi um fracasso muito grande socialmente por causa disso, porque minha sala era composta por vários grupos, tipo, de pessoas diferentes, tipo, tribos, assim, entre aspas, diferentes. Eu não sentia que eu me adequava a nenhuma delas, mas eu tentava desesperadamente me enquadrar em alguma, né? E buscava ser aceito. Exato. A aceitação nessa fase, ela é muito comum. Exato, todo adolescente quer isso. Só que foi um sofrimento muito grande por causa disso, porque eu comecei a me despersonalizar, basicamente. Tipo, coisas que eu não fazia, coisas que eu não gostava, e eu ficava sempre nesse conflito de, eu vou fazer, porque se eu não fizer, as pessoas vão achar que, tipo, elas vão perceber que eu não gosto desse tipo de coisa. Por exemplo, um exemplo. Eu ia te falar, você lembra de algum exemplo? Eu consigo dar vários exemplos, tipo, balada, principalmente. Porque eu nunca fui em balada, e eu não gosto, então... Balada que você diz é o lugar fechado, música comendo solta, música comendo solta e bebida e tal, e essa coisa de, vou ficar com 5 pessoas na mesma noite. Eu nunca gostei disso. Só que a adolescência é uma época onde tá todo mundo se descobrindo, né? E você quer apostar que você pode. Exato, então, tipo, tinha os meus amigos que voltavam da festa e falavam, não, eu peguei tal pessoa nessa noite e tal, e eu ficava olhando, tipo, cara, por que eu não sinto. Não peguei ninguém. Não era nem isso. O que me incomodava era, cara, por que eu não sinto necessidade disso, sabe? Por que todo mundo ao meu redor quer isso, gosta disso, se interessa por isso, acha super legal ir na balada com música alta. E pra mim era um negócio péssimo, sabe? Eu não tinha vontade nenhuma de fazer, não tinha vontade nenhuma de ir. E eu ficava muito nesse dilema de tipo, eu vou pra mostrar pra todo mundo que eu sou esse tipo de pessoa, pra fingir que eu sou alguém que eu não sou, ou eu não vou porque eu não quero ir. E é de fato que eu não gostava de fazer. E eu ficava muito revoltado comigo mesmo por causa disso, sabe? Era um momento, tipo, eu não ia, nunca fui nas festas e baladas da escola. Só que era uma coisa tipo, eu não vou porque eu não gosto. Aí no dia seguinte, quando todo mundo tava falando sobre o que aconteceu na festa da escola, eu ficava bravo comigo mesmo, tipo, cara, por que eu não fui? Eu devia ter ido, porque talvez se eu fosse, eu gostasse. E aí começa aquela cobrança, autocobrança chata. Exato. E o que aconteceu muito foi que, assim, eu sempre me vi como um intruso não, mas um impostor lá naquela escola. Então, eu não me sentia pertencente à turma, eu sentia que todas as minhas amizades... Essa galera do colegial, você Isso, do colegial. Era ETEC, né? ETEC, isso. Então eu sentia que todas as minhas amizades eram super superficiais, sabe? Tipo, não eram... Eram pessoas que conversavam comigo porque eu sentava do lado delas, não porque elas tinham interesse de fato em ser minhas amigas. E agora que eu olho pra trás, eu penso, isso tudo era coisa da minha cabeça, sabe? Porque são pessoas que hoje em dia eu converso falando, não, você era meu amigo, a gente conversava, não sei por que a gente se distanciou, mas nós éramos amigos. Na sua cabeça tava que não era? Na minha cabeça não era, na minha cabeça era tipo, essa pessoa tá cagando pra mim, ela só fala comigo porque eu tô lá, se eu não estiver lá outro dia ela não vai nem perceber. E eu achava que era assim pra sala inteira. Então eu me sentia super isolado. E a forma que eu achei pra ser notado foi péssima, porque aí eu falei, então tudo bem, já que eu sou essa pessoa isolada na minha cabeça, ninguém liga pra mim, ninguém gosta de mim, eu vou começar a chamar a atenção. E aí eu comecei a chamar a atenção. Aí que tá o problema, né? Exato. Começar a chamar a atenção. Porque eu comecei a chamar a atenção da pior forma possível. Porque eu comecei a desistir da escola. Então era tipo, tinha prova pra fazer, não vou fazer essa prova. Eu lembro que tem uma redação de história minha,
que era pra falar sobre... Putz, era pra falar sobre a guerra do Império Persa, sabe? Dos persas contra os gregos. Nossa. E eu falei sobre, tipo, X-Men. Eu escrevi uma redação sobre X-Men, assim, falando sobre OVNIs e não sei o que lá. Pra afrontar o professor. Exato. O professor até foi legal, porque ele me deu... Na ETEC o esquema de notas é diferente, mas ele me deu o equivalente a um 6. E ele falou, tipo, vou te dar um 6 aqui pela criatividade. Mas era isso, e foi piorando, porque começou na redação de história, mas aí era pra prova de matemática, que eu entregava tudo rabiscado, era prova de geografia que eu fazia, e minhas notas, tipo, despencaram. Por isso que eu falei, teve um momento da minha vida em que eu não era mais o bom aluno, porque chegou no ensino médio, eu passei por essa coisa meio... Você buscou tanto ser o diferentão, conseguiu. Exato, então eu passei por essa etapa aí meio de despersonalização. Pra piorar, as únicas pessoas com quem eu consegui fazer amizade, eram 2 alunos que repetiram de ano. Então eram 2 pessoas que, tipo, exato, que já estavam meio que cagando pra escola, não estavam nem aí. E aí, meio que por causa disso, acho que eles também eram meio que marginalizados, assim, na escola. Então eram as únicas pessoas com quem eu sentia que eu tinha uma amizade real, assim. Então foi piorando tudo, assim, tipo, minhas notas no primeiro ano eram mais ou menos assim, pro segundo ano era coisa de tipo, de 10 matérias, 8 estavam em nota vermelha, e ao ponto que eu repeti de ano por causa disso. Porque foi uma desistência muito grande, assim, eu larguei mão total, cabulava a aula, eu estudei, vou dar mais informações aqui, mas eu estudei na ETEC do Parque da Juventude, que era onde era o Carandiru. Carandiru, tá. Isso. Então eles refizeram lá o bloco de celas para fazer a escola, e do outro lado da escola tem a Biblioteca São Paulo. E na Biblioteca São Paulo você tem direito a, tipo, 2 horas de computador, um bagulho assim. Então eu fazia carteirinha e cabulava a aula lá o dia inteiro. Tipo, eu ficava o período das aulas lá jogando no computador da biblioteca. A biblioteca liberava você ia. Eles não estavam nem aí, porque, tipo, eu era aluno. Não Isso há 10 anos atrás, mais ou menos? Por aí, 10 anos atrás. Não tinha tanto acesso hoje à internet como tá na palma da mão. Antigamente era lan house, os celulares eram, meu celular, eu não esqueço, meu celular dessa época era um Samsung Corby. Era antigo. Pequenininho, assim, com uma câmerazinha bem zoada. O da época, né? Uhum. Mas era esse celular, tipo, não tinha muito acesso à internet, realmente, não tinha muita coisa. Então eu ficava na lan house cabulando a aula. Só que foi um processo muito estranho. Por isso que eu falo, tipo, na época eu tava sofrendo e não sabia que tava sofrendo, sabe? É isso que eu ia te perguntar, Rafa. Ninguém percebia que você tava passando, você tava mudando, lógico. Se você era um bom aluno, um bom menino, babaca, virou a chave. Como repetiu de ano, cabulava, entregava a prova zoada. Seus pais, alguém não conseguiu? Meus pais, e aí é uma crítica que eu faço, assim, entendo porque eles se comportaram do jeito que eles se comportaram, mas é uma crítica de qualquer forma, porque agora eu sei como deveria ter sido feito. Eles agora acharam. Você é um psicólogo. Exato, mas tipo, eles acharam que era coisa da idade, sabe? Que era tipo, adolescência, tá se rebelando e tal. Então foi um momento de muito confronto, principalmente em casa, porque eu ia mal na escola, não falava. Como a ETEC ela é um modelo bem mais liberal que as escolas meio tradicionais. Então é tipo, lá eles não ligam pro pai pra falar, vai ter reunião de pais. Eles não têm essa comunicação, eles fazem sempre pelo aluno. Então eles me avisavam, vai ter reunião de pais tal dia. Aí eu não avisava meus pais. Eles passam uma responsabilidade já. Exato. Tanto que, tipo, lá, uma coisa que eu gosto muito da ETEC é que lá não tinha sinal, por exemplo. Então, por isso que era muito tranquilo pra cabular a aula, porque a escola era aberta, não tinha sinal, não tinha controle nenhum. Era tipo faculdade, então não era o professor que vinha para salas, a gente que rodava. Exato. Então, a escola era tipo, olha, você é responsável pelo seu ensino. Se você quer participar das aulas, é só você ir pra aula. Se você não quer, se você quer cabular, fazer outra coisa, ninguém vai atrás de você. Mas você é responsável. Então, se você escolhe fazer isso, tudo bem, você vai repetir de ano lá na frente. E problema é seu, sabe? Ninguém vai te cobrar, ninguém vai atrás. Então, era mais aberto, assim, o modelo. E por causa disso, tipo, meus pais não sabiam nada do que estava acontecendo na escola até eu repetir de ano. Tipo, até chegar a cartinha lá falando, então, ele ficou com nota vermelha em 7 matérias e aí eu repeti de ano, assim, educação física. Pelo amor de Deus. É meio que o despertar, né, da fase criança para adolescente, meio que criança adolescente não, adolescente adulto, digamos. Esse despertar que choca geralmente a galera, a molecada. Porque eu acho que juntou tudo. Tipo, eu já não era muito habilmente social, por se falar, antes. Só que porque eu tava num grupo, entre aspas, controlado, assim, com pessoas, como você falou, do mesmo tipo, sabe, do mesmo nível, eu conseguia me adaptar mais ou menos. E era uma escola particular, então os professores tinham uma cobrança, tinha alguém me vigiando, tinha, enfim, pessoas que chamavam meus pais, avisavam do que estava acontecendo, tinha uma atenção um pouco maior.
Eu mudei para essa escola estadual e assim, não tinha. E eu entendo não ter, porque eles queriam preparar mesmo a gente para adolescência, para adolescência não, para idade adulta, né, para vida adulta. Então, não faziam questão de colocar nada disso. Não tinha ninguém prestando atenção, não tinha... Era você por você mesmo, Exato. cara. Então, juntou isso, tipo, de repente eu fui para um lugar onde eu era muito menos vigiado. E essa coisa de, tipo, cara, eu já me sentia meio isolado num lugar onde eu conseguia fazer poucos amigos, nesse lugar onde eu não consigo me identificar com ninguém. Você cara, não tinha um brother, nada? Tipo, eu tinha, mas era sempre assim, era gente que andava comigo, mas eu pensava, cara, se um dia eu não vier mais pra escola, se um dia acontecer alguma coisa... Vai continuar. Foda-se, sabe? Vai ser como se eu nunca tivesse existido. Na minha cabeça era isso que estava acontecendo. Não sou importante pra ninguém. Exato, então por isso que eu penso, cara, se me pegasse nessa época e me levasse pra um consultório psiquiátrico, com certeza que saia uma depressão leve ali. Sim, porque você acha que você não é importante pra ninguém, pra nada, o mundo vive sempre. Exato, eu tinha... Se todos, né, pararmos pra analisar, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, o mundo não vai parar. Isso é fato. Só que você é importante pra alguém, como eu também sou importante pra alguém. Exato. Alguém sempre tem o grau de relevância, isso é fato. Pode ser o pior pessoa do mundo. Alguém, ele é importante pra alguém, ele ou ela. E no seu caso você se sentia um lixo, ninguém gosta de mim e tal. E entendo eu que até então você não tinha namorada. Não. Comecei a namorar no segundo ano. Mas a minha namorada foi minha primeira relacionamento, namorada. Exato. Não necessariamente uma namorada. Não, mas foi namoro, porque até então, BV até. Sim. Mas minha primeira namorada, inclusive, foi no segundo ano. A história dela é engraçada, porque eu conheci ela, tipo, pela internet. A gente se conheceu jogando RuneScape. Jogando o quê? RuneScape. O que é o RuneScape? É um MMO, assim, tipo, meio que um RPG medieval. Você joga fazendo, tipo... Jogo de pessoa inteligente, é outro nível. Não precisa nem falar. RuneScape. RuneScape. Jogo de, tipo... nerd que não tem o que fazer. Sim, eu jogo até hoje. Então é nerd que tem o que fazer. Então. Mas a gente se conheceu nesse jogo. E era engraçado porque ela morava em outro estado, ela morava no Rio de Janeiro. Então a gente não conseguia se ver com muita frequência, mas quando se via ficava tipo um tempo junto, assim. Mas foi um relacionamento bem estranho, porque por causa de todas essas inseguranças, por causa de tudo isso que eu já tava carregando, essas coisas de tipo, me sinto um impostor, não consigo me conectar com as pessoas, não sei, tipo... Eu não sou daqui. Exato, né? Eu tinha essa planeta. sensação de tipo, cara, eu não me encaixo em lugar nenhum. Então começou esse relacionamento e eu era muito ciumento. Eu era muito controlador, porque eu sempre... Você tinha medo de perder. Exato, era sempre essa sensação desesperadora de tipo, olha, se eu não souber onde ela... E por ela morar em outro estado, então piorava, porque era tipo... Se eu não souber onde ela tá, o que ela tá fazendo, com quem ela tá me traindo. Como se fosse mudar alguma coisa, Exatamente, você saber onde ela tá, não ia fazer diferença nenhuma. Mas eu tinha essa cabeça desesperada, de tipo, não, se eu não tiver tudo sob controle, ela tá me traindo. Cara, e aí, você em São Paulo, ela em que estado? Rio de Janeiro. E relacionamento, conheceram pela internet e continuou. Pela internet. Tá, e aí você, preciso controlar, preciso saber onde ela tá. Foi a web namorada. Web não. A parte boa é que também foi o primeiro relacionamento dela, então eu digo parte boa, mas não foi bom pra nenhum dos dois. Porque eu tentava controlar muito, e ela, por ser o primeiro relacionamento também, por acho que nunca ter se relacionado muito com outra pessoa desse jeito, ela cedia muito. Então, tipo, tudo que eu falava, não gosto que você fale com tal pessoa. Não, tá bom, não falo mais. Não gosto que você... Exato. Não gosto que você ande com tal pessoa. Tá bom, não vou andar mais. Não gosto que você faça tal coisa. Por exemplo, ela fazia boxe. E eu fiquei super inseguro. Hoje é uma coisa que foi trabalhada em terapia e tal. Mas na época eu ficava super inseguro com ela fazer boxe. Que eu ficava pensando, caralho, a mulher na sala com um monte de marmanjo musculoso socando. Cara, alguém vai fazer alguma merda. Não quero que você faça boxe. E ela queria fazer alguma coisa. Tipo, se não for boxe, posso fazer taekwondo, posso fazer judô, posso fazer não sei. E eu, tipo, não quero que você faça. Não quero que você faça. Você queria que ela fizesse balé com um monte de mulher na sala? Eu não queria que ela fizesse nada, na real. Eu queria que ela ficasse só atrás de você. Exato. Então... A insegurança tava lá em cima. Foi um problema gigantesco esse primeiro relacionamento. Porque carregou toda essa bagagem. Tô falando de um jeito, mas eu já passei por isso também. Eu acho que acontece. Sim. Porque... Segurando a idade, são vários fatores. Tipo, zero inteligência emocional, não sabia como me relacionar com outra pessoa, não tinha tido experiência nenhuma prévia. E pra juntar tudo isso, eu ainda tava passando por um período super conturbado do meu desenvolvimento, enfim. Tá. Então, não acho que isso anula toda a merda que eu fiz em termos de relacionamento. Essa fase que você passou conturbada
Você fala pra nós ou é algo... Não, é isso tudo, tipo, de essa junção de, cara, eu nunca me senti pertencente a lugar nenhum, eu tinha essa questão de, cara, eu achava que eu não era importante pra ninguém, que eu não fazia diferença na vida de ninguém, então, quando de repente uma pessoa virou pra mim e falou, cara, eu amo você, né, primeiro relacionamento, eu falei, puta, eu não posso perder essa pessoa por nada nessa vida, e como é que eu trabalho isso de não perder a pessoa por nada nessa vida? Eu controlo tudo que ela faz. Só que é uma lógica que não se sustenta, né? Tipo, é um relacionamento que tá fadado ao fracasso. Porque uma hora, ou eu vou apertar demais ou ela vai ceder demais. Então, não ia dar certo. De algum lado vai espanar. De um lado vai espanar. Então, e nisso, tipo, foi o finalzinho do ano. Aí foi engraçado que a mudança começou quando eu repeti de ano. Que eu repeti de ano na segunda... Fiz o segundo ano 2 vezes, né? E aí no segundo ano... Eu fui para uma outra sala, e aí foi uma sala onde eu consegui me adequar um pouco melhor. Era uma turma, todo mundo mais jovem que eu, obviamente, mas eu consegui meio que pertencer um pouco mais. Mas ainda assim, como eu cheguei lá e era uma sala que já estava tipo, feita, era uma panelinha que eu tinha alguns amigos, mas eu ficava na minha cabeça, cara, fulano é mais amigo de ciclano do que meu amigo, porque eu cheguei depois. Então ninguém vai dar bola. A lógica doentia continuava, sabe? Tipo, dane-se, então não sou impossível não sendo importante. Porque se você não tratar dentro, só vai mudar o ambiente, vai continuar a insegurança, vai continuar a falta de achar que ninguém... A falta de achar, não. Você vai continuar achando que ninguém sente sua falta. E nisso que você repetiu de ano, turma nova e tal, você tava com a namorada ainda. Tava com ela ainda. Mas já tava mais seguro de si? Não. Nada? Esse primeiro relacionamento, acho que ele durou... É engraçado, porque os meus relacionamentos, eles eram muito conturbados e eles duraram muito tempo. Então, esse primeiro relacionamento acho que durou 5 anos. Bastante. O meu segundo relacionamento durou 4 anos. E o meu relacionamento atual tá indo pro 2º ano. Porra, você tá com 50 anos de idade já, cara? Então, começou cedo, né? Mais ou menos, né? Porque eu conheço gente que tá namorando desde os 13. Pelo amor. Mas acho que pra minha geração eu comecei cedo. Sim. Mas esse primeiro relacionamento, tipo, ele foi terminar na faculdade. Então, passou por esse período do ensino médio inteiro. Só que nessa segunda sala, o que aconteceu muito é que as novas amizades, elas reforçavam uma coisa diferente. Então, na turma antiga, eu ser o cara diferentão que ia mal e blá 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 blá, que me fazia ser diferente. Você chegou bacana, eu sou repetente. Bacana entre aspas. De bacana, né? Eu cheguei achando que ia ser, Sim. porque na minha sala, quando vieram os repetentes do ano da minha frente pra minha sala, eles eram os caras legais. Então eu pensei, eu vou chegar como repetente naquela sala, eu vou ser o cara legal. Botar o terror, todo mundo vai me respeitar. Só que não foi assim. Eu cheguei como repetente na sala e era uma sala super dedicada, que estudava, que fazia tudo bonitinho. Então eu era repetente, todo mundo olhava e falava, tipo, não, não quero ele no meu grupo, ele repetiu. Isso era um bagulho que não acontecia, né? Não vai agregar nada. Exato. O que ele sabe? Repetiu. Então, e aí eu fui fazendo amizade aos poucos e essa sala me fez mudar um pouco de comportamento, porque na outra eu queria me destacar e eu me destacava sendo mau aluno. Nessa, pra eu me destacar, eu tinha que ser o bom aluno. Puta, aí virou o jogo. Virou o jogo. Então, foi aí que as coisas começaram a mudar. Eu lembro que o 2º ano ainda foi mais ou menos que eu tinha muita dificuldade com muitas matérias, porque eu tinha perdido, eu, cabulava a aula, então muita coisa lá eu tive que reaprender, porque eu não sabia. Mas no 3º ano foi quando eu senti a mudança de fato. E aí eu falo, os professores sempre gostavam de mim, porque eles me davam muitas chances, eu repeti de ano porque não tinha mais o que fazer mesmo, porque eu fiquei com vermelho em 7 matérias. E repetiu e faltava pra caramba. Acho que a falta eles nem compravam tanto, porque eles não tinha muito um controle de presença. Eles queriam que tivesse, mas não tinha. O que pesou mais foram as notas, porque a ETEC ela tem um esquema que é parecido com faculdade. Então eu fiquei com 7 notas vermelhas. Aí eles me deixaram fazer 7 provas finais. E aí, se eu tirasse acima da média nessas provas finais, eu passava de ano. Das 7 matérias, eu tinha que tirar 5. Eu só podia carregar 2 exames. Eu consegui tirar 4. Putz. Mas eu fiquei com 3 exames e aí eu repeti por causa desses 3 exames. Tive que fazer de novo. Mas foi isso que deixou meus pais, por exemplo, muito frustrados. Porque eles viraram pra mim e falaram, cara, você repetiu porque você quis, sabe? Porque se você tivesse estudado pras provas que nem você estudou pra essa 7 do exame, você passava. Passava lá no começo do semestre. Mas não queria porque era assim que eu me destacava. Sim. Né? Com seus pais, seu relacionamento era bom? Olha, com minha mãe, meu relacionamento sempre foi um pouco melhor. Porque meu pai, ele é uma pessoa muito rígida. E isso me incomodava muito, porque eu não sabia lidar com isso. Porque eu sou o oposto do meu pai nesse sentido. Eu gosto muito de liberdade, de fazer as coisas do meu jeito, de não ter alguém me controlando. E é até irônico que eu era controlador. Mas o ciclo se repete.
Mas eu não gosto de ter ninguém me controlando. E meu pai é sempre essa pessoa que fica tipo, olha, eu quero que você faça as coisas desse jeito, porque é assim que eu fiz, é assim que funciona. Ele gosta de manejar tudo. Até hoje. Até hoje. Só que hoje, tipo, eu consigo. Já é um exato, eu homem, consigo lidar muito melhor com isso. De tipo, olha, eu quero que faça desse jeito, tudo bem, mas eu não vou fazer, e dane-se. Mas naquela época isso me afetava muito, porque eu queria, tipo, não queria levar bronca, não queria que ficasse bravo, não queria essas coisas. Então, meu relacionamento sempre foi um pouco melhor que a minha mãe, nesse sentido. Mas você se sentia acolhido por eles? Pelo menos por eles? Na escola você falou que você achava que ninguém te queria. Eu me sentia, mas na minha cabeça sempre tinha aquela coisa de tipo, olha, eles perguntam porque eles são meus pais, eles têm que perguntar. Você se chicoteando de novo. Exato, era sempre assim. Então na minha cabeça ninguém realmente se importava comigo. Era só tipo, é obrigação dela, da minha mãe perguntar se eu tô bem, sabe? Mas eu não preciso responder de forma sincera. Então eu sempre mascarava tudo e foi meio que o meu padrão que eu aprendi nessa época. Tipo, ninguém precisa saber como eu tô me sentindo. Sim, e você conseguiu desvendar esses temas, né? Não é nem mistério, esses temas na terapia? Sim, mas eu fui fazer terapia muito depois. Porque isso tudo aconteceu quando eu tinha tipo 17, 18 anos. 18, tá. Eu fui fazer terapia com 25. Porra. Então demorou muito tempo. O que me ajudou muito pra mudar tudo isso, eu diria que é uma coisa estranha. Não façam o que eu fiz, tá? Se alguém passar por algo parecido com isso, procure terapia, porque é o ideal. Claro. Mas o que acabou me ajudando muito foi a faculdade. Porque quando eu saí daquela escola, tipo, era um lugar bom. Não vou falar que a escola em si é um ambiente zoado, mas era um lugar que pra mim não era bom, não me fazia bem aquele lugar. Tá. E aí eu fui pra faculdade, e na faculdade de novo a dinâmica mudou, só que na faculdade eu tava muito mais adaptado, porque eu tinha sempre essa impressão de que era isso, durante a infância e a adolescência inteira eu não me encaixava em lugar nenhum. Aí chegou na faculdade, eu fui começar a conversar com as pessoas, e eu falei, cara, eu consigo conversar, sabe? Agora eu consigo, por que mudou de repente, sabe? Era como se todo mundo agora fosse gente, sabe? Eu conseguisse conversar com todo mundo. Tem muita gente que chega na faculdade e consegue se encontrar, né? Consegue sentir o lugar de fala, o lugar de todo mundo ali tá buscando algo. Uhum. Então você é só mais um, e esse mais um que todo mundo busca ser também. E todo mundo tem interesses em comum, Sim. né? Porque a galera tá, tipo, querendo ou não, todo mundo que tá na psicologia, ou quer ir pra clínica, ou tem uma curiosidade específica. Então, de repente eu me vi tendo uma facilidade que eu nunca tive na minha vida de me relacionar. É tão fácil, né? Puta, era só isso. Eu acho que eu culpo um pouco a adolescência, porque a adolescência ela é um período muito conturbado e todos os adolescentes sofrem muito com isso, porque ninguém sabe como se relacionar a direito transição, entre si. né? Da infância pro Exato. adulto. Então, todo adolescente, você pega o cara popular da escola, ele tem problema de relacionamento, porque ele tá aprendendo a manejar isso. Na faculdade, querendo ou não, todo mundo já estava mais desenvolvido em todos os sentidos, então foi um pouco mais fácil. E o curso mesmo, né? As aulas da faculdade, a forma como você vai aprendendo sobre como o funcionamento do comportamento humano acontece, o que gera cada coisa. Então eu fui tendo um pouco essa autorreflexão de, olha, cara, eu sou assim, não adianta eu me convencer de que eu não sou assim, não adianta eu querer ser uma coisa diferente, porque é assim que eu sou. Então, não dá, eu parei de tentar me moldar ao ambiente em que eu tava, e tipo, eu quero fazer parte do grupinho dos populares, então eu vou me comportar que nem eles. Eu larguei mão de tudo isso e falei, não, dane-se, sabe? Eu vou ser quem eu sou, e quem isso atrair é com quem eu vou ficar. E tudo Mas bem. isso a gente só consegue depois de uma certa idade. Né? Exato. Porque quando é adolescente, o adolescente precisa, né? Dessa aceitação, precisa do 24 horas, eu preciso ser popular, eu preciso ser isso, preciso ser aquilo. É aí que dá uns B.O. E é a fase que o cara tá com espinha, a menina, né? Tá com espinha, tá saindo. Não, eu tive muita espinha. Teve acne pra caramba. Isso aí. Eu não tive, mas eu lembro que uma galera sofria pra eu caramba. tinha pra cacete. E era aquelas internas, sabe? Que inflamava, deformava a cara. Então... Essa é a fase que você menos precisa buscar aceitação, porque você vai se sentir feio, vai se sentir fora do padrão de beleza. Isso é zoado demais. Então, aí as coisas mudaram meio que na faculdade. Que eu falei, não, quer saber, dane-se, não vou fazer essas coisas, tipo festa de faculdade e tal. Nunca gostei, nunca fui. Fui começar a ir no bar, tipo, quando tava pra me formar, então, sei lá, terceiro ano da faculdade. Foi bom que você aproveitou pra... Você levou a sério o negócio. É porque eu gostei da faculdade porque foi uma coisa que eu sempre gostei, tipo, sempre foi o meu ideal quando me perguntavam quando eu era criancinha, tipo, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre respondia, minha resposta sempre foi, eu quero ser cientista. E na faculdade eu podia fazer isso. Então, na faculdade, assim, segundo semestre já fui atrás de iniciação científica, eu
achei uma forma de me entuchar nos laboratórios da universidade pra ficar lá o dia inteiro. Eu ficava lá, eu tinha aula até meio-dia, depois da 1h30 até 7 horas da noite eu ficava na universidade, depois eu voltava pra casa. E pra mim isso era legal, isso era gostoso, porque eu ficava estudando o dia inteiro. E aí é muito engraçado, porque eu era o vagabundo do ensino médio que foi pra faculdade fazer iniciação científica e estudar. Pô. Mas eu ficava o dia inteiro, então fiz 3... Você gostava do Eu negócio. adorava, eu fiz 2 iniciações científicas, não parei de estudar, do segundo semestre em diante eu ficava o dia inteiro. Aí que tá o lance de fazer o que gosta, porque quando faz o que gosta não é obrigação. Você tem a obrigação, mas ela não é aquela obrigação chata. Não pesava, sabe? Então era bizarro, porque meus pais estranhavam muito isso, de tipo, saíam da escola e aí como eu reprovei de ano, quando eu cheguei na faculdade, eles tinham essa preocupação de eu pegar um monte de DP, porque era Mackenzie. Vai arrastar a vagabundagem. Não, e era Mackenzie, então era pago, tinha, tipo, era caro, se eu pegasse DP tinha que pagar de novo a matéria, então tinha uma preocupação financeira até aí. E eles ficavam muito preocupados, tipo, você tá indo bem, você tá conseguindo fazer as provas, você tem alguma dificuldade e tal. E eu não tinha nada, tipo, eu ia bem em todas as matérias, tinha uma matéria ou outra, que sempre na faculdade tem um professor lá que quer te ferrar por 0,2. Mas nunca peguei nenhuma DP, nunca tive dificuldade nenhuma. Um excelente aluno, pelo que eu fui um excelente aluno nas matérias que me interessavam. Nas que não me interessavam, lógico, ninguém é bom em tudo. Eu era mediano, assim. Mas eu não tive dificuldade. E essa foi uma mudança muito engraçada, porque eu não carreguei nenhuma amizade do ensino médio pra faculdade. Essa foi uma outra coisa que eu fiz, que eu não acho que foi um comportamento saudável, mas foi a minha esse lance de amizade pega muito pelo que você tá me falando. Sim, assim, né? Porque assim, as minhas amizades hoje em dia, que eu diria que são as amizades duradouras, assim, que eu espero carregar pro resto da vida, foram as que eu fiz na faculdade. Na faculdade. Exato. Tem algumas pessoas que eram dessa época do ensino médio que eu fiquei, tipo, 10 anos sem conversar e retomei agora na pandemia o contato, assim, aos poucos e refazendo essa amizade, mas eu não carreguei. Quando eu fui do ensino médio pra faculdade... Zerou, exato. Eu tive exatamente esse pensamento de, tipo, olha, eu não vou levar nada de lá, eu vou cortar a relação com todo mundo, eu vou fingir que eu não conhecia ninguém, e eu vou começar do zero na faculdade. Então, cortei total. Muito louco isso, porque você tá falando que você não tem ninguém da época da escola e tem na faculdade. Um exemplo meu, básico. Eu tenho amizades da escola e da faculdade não tenho ninguém. Louco, né? E depois eu fiz uma outra. Porque eu acho que vai de onde você se identifica mais com as pessoas. Né? Então, eu comecei a me identificar mais na faculdade. Conheci muita pessoa. Putz, minha segunda namorada foi na faculdade também que eu conheci. Curiosamente, conheci ela no laboratório onde eu trabalhava. Então, as coisas foram caindo no lugar. Mas e conforme tudo se encaixa, né? Porque eu sempre tinha essa coisa. No ensino médio, meu problema era, eu pensava, olha, eu não me encaixo em lugar nenhum. E porque eu não me encaixo em lugar nenhum, eu não sei onde eu fico, eu não sei o que eu faço, eu não posso fazer o que eu gosto. Porque se eu fizer o que eu gosto, eu vou ficar sozinho. Exato. E aí, na faculdade, é que eu percebi, não, se eu fizer o que eu gosto, putz, tem gente que se interessa pela mesma coisa. Olha, eu tenho amizades, eu consigo me relacionar com outras pessoas. Você não precisa ser amigo de todo mundo. E outra, quanto mais velho quem ouve aí vai se identificar. E quem não se identificar vai entender. Quanto mais velho nós vamos ficando, menos gente a gente quer carregar. Porque, puta, ninguém tem um monte de amigo, ninguém é popular toda hora. Querendo não dar trabalho, né? Tipo, eu acho que uma coisa que eu não sabia no ensino médio, e agora eu sei, tipo, sobre relações, é que assim, você precisa se dedicar pra amizade. Então, por um lado eu falo, eu achava que ninguém se importava comigo, mas eu também não me importava com ninguém. Então, se alguém, tipo, de repente saísse da escola, parasse de me mandar mensagem, eu não fazia questão. Então, era isso que eu não entendia naquela época, de que se eu não faço questão da pessoa, ela também não vai fazer questão de mim. Não dá pra eu esperar que eles me procurem sempre, porque se eu esperar isso, eu vou morrer sozinho. E na faculdade que eu fui entendendo de que não, eu tenho que mostrar interesse também. É uma relação recíproca, né? Claro. Isso aí. O Rafa, nós vamos finalizar aqui caminhando já. Manda bala. Para os finalmente. Você falou de que você se sentia um estranho, um adolescente estranho, você não se sentia aceito, você se sentia inseguro. Se você puder mandar ou uma frase, ou 2, ou 3, com eu também, o que você falaria pra galera? Eu acho que dá pra colocar bem essa. Eu também já senti que eu não pertenço a lugar nenhum. Mas todo mundo tem seu lugar. Top. Mano, obrigado. Valeu pelo papo, obrigado por você ter aberto aí suas questões. Eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar alguém que tá precisando, porque tem muita gente que passa por isso. Puta, adolescente é uma merda.
Eu atendo, inclusive, adolescentes hoje em dia, porque a minha adolescência eu acho que foi a pior etapa da minha vida e eu acho que muita gente passa por coisas parecidas. Show de bola. Semana que vem estamos de volta. Lembre-se, inscreva-se no canal. Se o assunto saúde mental é relevante para você, compartilhe para alguém para o canal continuar vivo. Valeu, obrigado. Falou, pessoal.